Corinthians jogou mal pra caramba, irmão, mas não interessa. 1 a 0 pra nós a goleada. Tínhamos que vencer e o objetivo foi cumprido. Cara, o Corinthians, ele já tem 4 jogadores que ele mira para 2025, tá? E eu vou explicar a situação de contrato, a situação de conversa de cada jogador, sendo eles Roger Guedes, o zagueiro Hummels, considerado midiático, Guilherme Arana e Eric Pulga, tá, fiel? Do Ceará. Vou explicar cada situação aqui pra você, de cada um. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar, obviamente, da vitória do Corinthians ontem e também vamos falar sobre mercado da bola, tá, fiel? Tenho muitas informações para trazer aqui para vocês. Fiquem até o final do vídeo para você sair daqui totalmente atualizado. Combinado, então? Deixa o seu like, fiel, se assim eu merecer, tá? Se eu não merecer, não precisa deixar, não. Já se inscreve no nosso canal também, pra gente aí conseguir alcançar números maiores aí, tá? Já passamos dos 32 mil inscritos, nos ajude a chegar nos 40 mil, bora lá, o canal é novinho, mas está crescendo muito rápido, graças à colaboração de vocês, combinado? Fiel, Corinthians fez ontem o objetivo que precisava fazer. Corinthians foi até o Mato Grosso, venceu o Cuiabá por 1 a 0. Obviamente que se a gente jogar contra o Palmeiras assim, a gente vai tomar um baile dentro de casa. Só que o Corinthians também estava sem José Martínez, estava também sem o Yuri Alberto, jogando fora de casa. O peso da perna do Corinthians na partida de ontem era diferente, porque o Corinthians também vem de jogos aí difíceis, principalmente contra o Racing, que o Corinthians entrou praticamente com força total. O Corinthians estava cansado e foi lá e cumpriu o seu objetivo. Jogou mal? Jogou, mas para nós não interessa. 1 a 0 é goleada. Meio a 0 é goleada, sendo de pênalti, seja de contra, o Corinthians conquistou seu objetivo e hoje se encontra fora da zona de rebaixamento na 15ª posição, tá? O que falar sobre o jogo, fiel? Não tem muito o que falar, na minha opinião, foi isso que eu acabei de falar pra vocês, jogou mal pra caramba o Corinthians, tá? Foi uma partida difícil de ver, teve até bola na trave do Thales Magno, onde poderia ter ampliado o placar, o Corinthians sofreu um pouquinho também, um pouquinho de pressão do Cuiabá, mas o Cuiabá, cara, ele é muito desqualificado. O Cuiabá é um time, vamos dizer assim, muito ruim, cara, muito ruim mesmo. É um time bastante deficitário, vai cair para a 2ª divisão e o Corinthians jogou mal. O que a gente tem que entender aqui, fiel, não sei se vocês entraram nesse conceito ou se vocês vão concordar comigo, apesar da chegada do Memphis, apesar da chegada do André Ramalho, apesar da chegada do Garro, apesar da chegada do Coronado e dos atletas que aí estão, o time do Corinthians é fraco. Vocês acham o time do Corinthians ultra super power forte? Que a gente empatou com o Cuiabá. A gente não ganhou do fraquíssimo Racing dentro de casa. A gente estava na zona de rebaixamento até na rodada anterior. Se vocês falassem, ai, corintianeiro, com esse time que está aí, a gente entra para disputar tudo no Brasileirão? Obviamente que não. Por isso que é importante a gente falar do mercado da bola aqui. O time do Corinthians não é um time bom, mas também não merece estar onde está. Mas não é um time que disputa títulos. A gente viu a dificuldade diante do Cuiabá. A gente viu a dificuldade. Qualquer time hoje que disputa título no Brasil, Botafogo, Palmeiras, se você pegar o Flamengo, se você pegar times mais abaixo da tabela, como o São Paulo também, qualquer um desses times que pegar o Cuiabá, cansado ou não cansado, os caras vão jogar com o pé nas costas. Os caras não vão fazer nem força para ganhar, apesar que o Cuiabá ganhou do São Paulo os 2 turnos, né, fiel? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer aqui para vocês, tá? Então, o Corinthians não é um time forte, apesar da chegada dos reforços, apesar da gente ter uma estrela que é o Memphis Depay, considerado midiático, o time do Corinthians é um time fraco. O treinador do Corinthians é um treinador limitado. Por isso que eu falo para vocês que precisamos, o Corinthians merece, nós merecemos um treinador melhor, desculpa. Eu sei que tem as pessoas que gostam do Ramon Dias e eu defendo o Ramon Dias com unhas e dentes neste momento. Eu não acho certo o Corinthians trocar de treinador agora. Se trocar de treinador agora, cai para a 2ª divisão. Tem que manter um trabalho, porque se chega o treinador vai impor um método, o Corinthians tem que aprender o novo método, tem que absorver o trabalho que está sendo feito para começar a pôr em ação. Isso é feito em pré-temporada, não é feito neste momento, não é feito em final de temporada. Então, desculpa, Fel, eu defendi aqui o Ramon Dias, cara. Eu defendo o Ramon Dias. Mas para 2025 não. O Corinthians merece um treinador
de alto calibre. O Corinthians merece um treinador bom, o Corinthians merece um treinador competente. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião, porque o vídeo está recheado aqui, vamos falar muito sobre o mercado da bola aqui para vocês. Combinado? Fiel, o Corinthians, ele tem 4 jogadores, tá? 4 jogadores que ele mira para 2025. Já vou trazer para vocês de imediato. Esses 4 jogadores, há conversas, com exceção de um, tá? Corinthians já fez um primeiro contato com esses jogadores. Mas, corintianeiro, qual que é esse primeiro contato? Vou explicar a situação de cada um, tá, fiel? Esse primeiro contato, olha, cabe proposta? Os clubes conversam antes com os atletas, fiel. O clube não chega e faz uma proposta, Deus dará. Ó, chegou uma proposta de surpresa. Nossa, olha aqui uma proposta do Corinthians. Não. É feita uma conversa antes, é feita uma consulta. Um jogador que está em Minas, vamos falar do Guilherme Arana. Você interessa em voltar para o Corinthians? Você interessa em vir para São Paulo? Te interessa? Cabe ouvir uma proposta? Olha, não preciso fazer proposta porque eu estou bem aqui e não vou sair daqui. A proposta nem é feita. Olha, cabe uma proposta sim, vamos ouvir. Esse primeiro contato pode ser feito com o empresário do jogador ou com o próprio jogador, tá, fiel? Então, isso daí é muito importante, esse primeiro contato, para saber se cabe proposta ou não. As informações boas é que, tirando um jogador, as informações boas é que 3 jogadores cabe proposta, então o Corinthians mira esses jogadores para vir jogar no timão, tá? Então vamos começar aqui pela situação do Pulga, tá, fiel? Vou falar Pulga para não falar Eric Pulga, porque também tem o Eric Pulga do Flamengo. Vou falar Pulga do Ceará, destaque... Desculpa. Destaque da Série B, foi destaque do Campeonato Cearense, é uma joia, é considerado um jogador novo. O jogador ganhou muito mais força depois agora de praticamente a saída do atacante Giovani, tá? Fiel, qual é a importância do Corinthians contratar joias? Você não pode só no mercado contratar jogadores medalhões, jogadores expressivos. Você tem que contratar joias, porque vocês sabem do que um clube vive? O clube vive de vendas. O clube não vive de títulos. Vocês sabiam disso? Os títulos é obviamente que ajuda, mas o clube ele vive de vendas. Se ele não vender, ele não sobrevive. A sua maior arrecadação financeira é vendas. E os clubes que têm seus estádios quitados, aí a renda de estádio. Então o Corinthians precisa vender jogadores. Para vender jogadores, você tem que fazer um investimento. É como uma plantação. Você tem que ter uma safra. Você tem que plantar para ela crescer e você vender a preços maiores. É o caso do Eric Pulga, tá? É uma joia, fiel, que precisa se lapidar. Com todo respeito ao Ceará, o Corinthians ele tem a maior vitrine do Brasil, disparadamente, tá? Então todo jogador que joga no Corinthians, ele se expande para outros clubes mais rapidamente do que o Ceará, com todo respeito. Vocês têm uma ideia? Desculpa, Fel, vou voltar ao vídeo não, tá? Tô ruim da garganta ainda, porque eu não melhorei 100%. E aqui vocês sabem que a humildade prevalece sempre. Aqui não tem cortezinho, aqui não tem isso não. Aqui a gente é humilde. Tô tossindo, eu vou tossir, né? Não tem como fazer nada, né, fiel? Ainda tô fazendo aqui um vídeo no sacrifício para vocês. O que eu peço é desculpa, tá? Mas não dá para evitar a tosse. Ó, qual que é a intenção do Corinthians para com o Eric Pulga, tá? Para o Pulga do Ceará. É um jogador que o Corinthians vai se lapidar e, com todo respeito ao clube do Ceará, o Corinthians é um clube de maior expressão. Para vocês terem uma base, o William, que estava no Corinthians, saiu do Corinthians e foi diretamente pro Chelsea, onde fez história lá. O Paulinho saiu do Corinthians, e sabe para onde que ele foi, fiel? Ele foi pro Barcelona, ser titular no Barcelona. O Pedrinho mesmo, Atlético Mineiro, se não me engano, está no Atlético Mineiro hoje, jogou no Corinthians, filho do Terrão, foi pro Benfica, sendo uma das maiores vendas da história do Corinthians. É isso mesmo. Então o Corinthians, a sua vitrine, ela é gigante. E a contratação do Eric Pulga se encaixa nesse padrão. Então o Corinthians vai lapidar o garoto, vai fazer ele crescer futebolisticamente, vai nos ajudar dentro de campo futebolisticamente, e o Corinthians vai vender para clubes aí da Europa ou para clubes que queiram pagar bem no garoto. Então o Eric Pulga, ele é a primeira opção do Corinthians para contratação em 2028 e vale total a pena, tá? Porque ele quer jogar no Corinthians, isso é informação, não é opinião. Ele quer vir
ser jogador do Corinthians. Ele deu preferência para o Corinthians, até porque o Corinthians não vai entrar em leilão. Não está contratado, não está fechado. Por quê, corintianeiro? Porque futebol é business, fiel. Chega lá, chegando perto de abrir o mercado da bola, aparece um clube e faz uma proposta 1000 vezes maior. É lógico que ele vai ficar ludibriado por causa do Corinthians, por causa do dinheiro. Mas o Corinthians quer a contratação do Eric Pulga e a chance é grande de acontecer. Combinado? Este é o primeiro reforço que o Corinthians já é pauta no Corinthians para 2025. Vamos falar agora sobre Guilherme Arana. Vocês estão vendo? Aqui nesse canal é uma informação atrás da outra. Aqui eu não fico de piadinha, eu não fico de brincadeirinha. Aqui é trabalho. Eu espero que eu possa merecer o like de vocês e a inscrição. Combinado? Então o Guilherme Arana, a situação dele atual de mercado é a seguinte. O Corinthians ele fez uma consulta por Guilherme Arana. O Corinthians já tinha feito uma consulta na gestão Renovação e Transparência que o Guilherme Arana gostaria de ouvir. O Corinthians fez uma proposta para o Guilherme Arana que, cara, chocou, porque foi uma proposta totalmente ridícula. Então não houve negociação entre Corinthians e Guilherme Arana, tá? Agora com o Augusto Melo a situação é diferente. O Corinthians procurou o Guilherme Arana novamente, falou, olha, cabe proposta, vamos ouvir, estamos dispostos a ouvir. Então o Corinthians vai fazer uma proposta em caráter oficial para o Guilherme Arana na abertura da janela. Não é segredo para ninguém aqui que ninguém dá crédito pro corintianeiro, porque o Roger Guedes, vocês viram no vídeo aí anterior, eu postei que o Roger Guedes era prioridade no Corinthians, que a patrocinadora Master iria tentar trazer o Roger Guedes há 8 dias atrás, tá? Os canais grandes e as redes de televisão deu ontem, eu dei 8 dias atrás. Aqui, meu irmão, nós é bem informado. E ninguém dá crédito para ninguém. Então, daqui uns dias, vai pipocar o Guilherme Arana de novo, porque minha fonte é boa. Vai pipocar o Guilherme Arana e ninguém vai dar crédito para mim. Então, eu espero que vocês mesmos me dêem crédito, meus fiéis companheiros aqui do canal do Corintianeiro, tá? Então, o Guilherme Arana vai fazer uma proposta em caráter oficial para o lateral. Gente, o lateral esquerdo do Corinthians é prioridade, porque Matheus Bidu, com todo respeito, não dá. O Hugo, com todo respeito, não dá para ser lateral do Corinthians, fiel. Vamos colocar aí em mente um Matheus Bidu para banco de reserva. O Corinthians precisa de um lateral melhor. A situação do Diego Palácio é que ele volte em novembro, mas é um jogador que o Corinthians não deve renovar. Corintianeiro, cara, como assim? Me explica essa história. O cara tá fazendo tratamento e vai melhorar, o Corinthians vai mandar embora quando ele consegue melhorar? Fiel, o risco é muito grande, porque se ele machucar de novo, o Corinthians não pode mandar ele embora. O Corinthians não pode rescindir o seu contrato, porque é proibido por lei você dispensar um jogador machucado. São leis da CLT, tá? Não só no futebol, mas em qualquer lugar que você trabalhe de registrado, tá? Então é muito risco para o Corinthians ele arriscar continuar com o Diego Palácio, que ele chegou no Corinthians, jogou 45 minutos e tá machucado até hoje. É inadmissível, tá? Então o Diego Palácio deve sair do Corinthians, o Corinthians vai no mercado com força total para trazer um lateral e já trago para vocês de imediato que a pauta se chama Guilherme Arana. Combinado, fiel? Obviamente que não tem proposta ainda, tá? Mas vai acontecer. Alguns vídeos anteriores eu trouxe para vocês a informação sobre o zagueiro Hummels, tá? Hummels que estava no Dortmund e hoje está na Roma, considerado um zagueiro midiático. Lembrando aqui que o Mats Hummels jogou praticamente nos principais clubes do mundo, tá? Jogador de seleção, jogador que tem a sua história. É um jogador conhecido mundialmente, aqui dispensa comentários, tá? Se alguém não conhecer o Mats Hummels, comenta aí. Se você não conhecer, eu te indico para você digitar o nome dele no YouTube que você vai ver. Desculpa, fiel, que você vai ver do que ele é capaz, tá? É um zagueiro de altíssima qualidade, tem 35 anos, é verdade, mas aqui no Brasil ele joga fácil, fiel. Memphis Depay, cara, ele chegou e já tá jogando fácil. Precisou de alguma adaptação, de alguma melhora de ritmo e já tá jogando fácil aqui. E ele vai se adaptar cada vez mais e vai fazer cada vez mais gols. Escuta o que eu estou te falando. O Hummels, ele chega aqui e joga tranquilo. O André Ramalho chegou aqui destruindo. Tava na Europa. Obviamente que, na minha opinião, ele caiu um pouco de produção, mas vai se recompor novamente. Jogador, a escola Europa, o futebol da Europa, ele é muito mais competitivo que o Brasil. O cara chega aqui, ele joga fácil. É a mesma coisa de Brasil e Argentina. O futebol do Brasil é 1000 vezes mais pegado do que o futebol argentino. 1000 vezes mais difícil que o futebol argentino. O jogador brasileiro top for para lá, arrebenta. Acontece que nunca vai, porque o mercado financeiro do Brasil é 1000 vezes maior que o da Argentina. Então, o futebol da Argentina não se compete com o do Brasil, o
futebol do Brasil não se compete com o futebol da Europa. Por isso que os caras chegam aqui e deslancham. O centroavante do Grêmio veio da Europa, tá arrebentando. O Memphis Depay está evoluindo cada vez mais. O Matt Hummels não seria diferente e é um jogador midiático, tá, fiel? Corintianeiro, mas qual que é a história do Corinthians com esse cara? O Matt Hummels está insatisfeito no clube do Roma, tá, fiel? Porque ele chegou pra lá e simplesmente não joga. O cara tá na reserva e jogou até hoje lá 30 minutos, tá? Ele já tá lá bastante tempo e jogou 30 minutos. E o contrato dele vai só até o final do ano agora. Ele vai ficar livre no mercado e há a possibilidade grande do Corinthians ou contratar, porque um primeiro contato já foi feito. Voltamos lá naquela história que eu falei para vocês sobre o contato, se cabe proposta, olha, você aceita vir jogar no Brasil? E a resposta é positiva. Então o Corinthians vai fazer uma proposta em caráter oficial para o zagueiro Matt Hummels. Fiel, detalhe importante, tá? Um zagueiro no Corinthians também é de total prioridade. A zaga do Corinthians hoje não é uma zaga forte, na minha opinião, é uma zaga deficitária, até porque nossos laterais também não estão ajudando. Então a nossa zaga hoje é considerada uma zaga fraca, na minha opinião. Não sei na opinião de vocês, gostaria de saber, por isso eu quero que vocês comentem aí. Então já é o terceiro jogador que o Corinthians vai atacar em 2025 para ser jogador do Corinthians. Eu garanto para vocês, assim como garanti Roger Guedes está pipocando só agora, eu garanto para vocês por enquanto esses que eu falei. O próximo é o próprio Roger Guedes, que eu dei a informação 8 dias atrás, as grandes mídias deram ontem, tá? E o Roger Guedes, ninguém dá crédito para ninguém, isso aí eu já tô acostumado, eu nem me importo com isso. Quero fazer o meu trabalho centrado aqui para vocês, que é o importante, tá? O Roger, vai estar na capinha aí para vocês verem, se você não viu ontem, você viu hoje. 8 dias atrás a informação foi dada, e alguns canais vêm dando só agora, e muita gente de outros canais vem aqui me criticar ainda, nos comentários. Ah, você tá falando do fulano, do ciclano, fala, irmão, olha a capa aí, olha os dias aí. Será que realmente essa informação ela é confidencial? Será que realmente essa informação é só essa pessoa que tem? Por que ela deu só agora e eu dei 8 dias atrás? Então não vem aqui me xingar não, irmão. Fica lá no canal de quem você curte e seja feliz por lá, velho. Ou você gosta dos dois, assista os dois, mas vim aqui nos comentários me xingar, aí não, né, pô? Aí tá tirando, né, fiel? Então, só para terminar aqui a conclusão, o Roger Guedes, por que eu disse que é o único jogador que ainda não há contato? Porque o Corinthians, ele tem um princípio de ação. O que é um princípio de ação com o Roger Guedes? O Roger Guedes sabe do interesse do Corinthians, tá? O Corinthians deixa muito bem claro isso vazando em redes, tá? Por quê? Todos os contratos do Roger Guedes, ele fica com a maior parte dos seus direitos federativos. Foi assim no Clube da China, foi assim no Corinthians. Por isso que ele consegue rescindir o seu contrato sem sombra de dúvidas. Ele já foi lá, já fez a grana dele e pode voltar para o Brasil. Só que não há proposta e nem há um contato mais intenso. Tipo assim, Corinthians bater lá na porta do Roger Guedes e aí, Guedes, vamos voltar para o Brasil? Ainda não, mas vai acontecer muito em breve, porque este é um presente da Esporte da Sorte para com o Corinthians. Lembrando que o Roger Guedes não vem para o Brasil para ganhar menos de 3 milhões de reais, tá, fiel? Porque ele veio para o Brasil ganhando menos. Rebentou no Corinthians. Tá lá no Al Rayyan, tem mais de 30 gols. Tem contrato. O cara não vai vir aqui para ganhar 1,5 milhão. O cara não vai vir aqui para ganhar 1,2 milhão. O cara vai vir aqui para ganhar os seus 3 milhões, estilo Memphis Depay, no máximo aí 3 milhões, tá, fiel? Vai ser o teto do Roger Guedes e merece, cara. Você imagina um ataque com Roger Guedes, Memphis Depay e Yuri Alberto voando na ponta do jeito que está? Aí sim o Corinthians começa a armar um time para ser campeão. Porque com esse time a gente não vai ser de novo. Aí sim o Corinthians começa a fazer o planejamento para ser campeão. Aí sim o Corinthians começa a impor medo com este ataque. Por isso que eu trouxe essas informações para vocês dos reforços, tá? Porque é importante o Corinthians se reforçar, porque com esse time continua sendo um time deficitário. Vocês viram no jogo de ontem e vocês viram em todos esse campeonato brasileiro. Não é à toa que a gente está nessa posição. É um time deficitário. Se a gente entra com esse mesmo time no Brasileiro de 2025, pode ser até que ele não fique na zona de rebaixamento, vai brigar ali no meio da tabela para baixo. Não vai ser campeão, fiel. Então precisa contratar. O Augusto Melo sabe disso, Fabinho Soldado sabe disso, por isso que o Corinthians já começa a movimentar 2025. Então essa é a informação que eu queria trazer para vocês. Já passei essas informações em vídeos anteriores e queria agrupar todos os jogadores de uma vez para trazer informações para vocês ficarem atualizados. Precisamos contratar.
Precisamos entrar no mercado da bola firme pra gente, se a gente quiser se consagrar campeão aí em 2025. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião sobre este vídeo, tá? Comentem porque eu quero saber e eu vou responder todos os seus comentários sem nenhuma exceção. Combinado? Então, o meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!